Aquilo que você chama de uma prisão pode muito bem ser uma fortaleza, uma proteção que te mantém seguro em tempos difíceis. Será que existe algum propósito de Deus em que algum de seus filhos seja aprisionado por uma circunstância, alguma questão, seja ela profissional, familiar, pessoal, sentimental? Existe algum propósito numa prisão? Bom, você sabe que a história bíblica é cheia de exemplos de homens de Deus que foram parar numa prisão, não por pecados ou por fracassos ou erros, mas porque havia um propósito. E o propósito não estava nos planos dele. Ninguém faz um plano para passar um tempo numa prisão. Isso são coisas que acontecem como um percalço ao longo da nossa vida. E então a pergunta é: existe algum propósito na prisão ou numa prisão na vida de um filho de Deus? A Bíblia diz em Atos 12, versículo 5 e o verso 11: Pedro era guardado na prisão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E ele, quando tornando a si, ele declarou no final: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. Veja bem, nós muitas vezes temos um ponto de vista, uma visão, aquilo que a gente enxerga, que pode comprometer a nossa postura no ambiente em que a gente está, ou nas experiências que a gente passa em nossa vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de perdas na sua vida, e é provável que sim. Mas Jesus diz que nem toda perda ela é negativa. Ele fala que se um grão de trigo ele cair na terra, não morrer, não for enterrado, ele ficando só, ele não produz nada. É uma perda de tempo. Mas quando ele morre, ele renasce numa planta cheia de espigas e cheia de fruto. Você não está enterrando sonhos, você está plantando os seus sonhos. Amém? Enxergue dessa forma. Da mesma forma, é uma prisão. A Bíblia fala que Pedro era guardado na prisão. E algumas prisões têm sido para nossa proteção. Sim, você se incomoda, você não está confortável, mas Deus está protegendo você. Nem sempre a gente vê a prisão, um aprisionamento como algo positivo. Quando você vê falar da história de José, eu faço uma pergunta. Será que José estava mais protegido dentro de uma prisão no Egito, ao lado de pessoas talvez de má índole que fizessem por merecer, fossem condenadas por ladrões, assassinos? Será que José estava mais protegido naquela prisão do Egito ou em casa, na companhia de seus 12 irmãos, que você muito bem sabe? A Bíblia diz em Atos que os seus irmãos tentaram matá-lo e venderam ele para o Egito. José, claro, ele estava muito mais protegido no Egito do que no leito familiar na sua própria casa. Bom, a Bíblia fala que Paulo, uma vez, ele foi aprisionado e Roma colocou 200 soldados e 70 cavaleiros para prender Paulo. A pergunta é, será que ele estava preso ou protegido? Porque o mesmo texto diz que 40 judeus, 40 homens religiosos, eles raparam as cabeças, eles fizeram um jejum e disseram: nós não vamos comer nem beber enquanto não matar Paulo. Haviam 40 homens perambulando na cidade à procura de Paulo para o matar, quando ele estava dentro de uma prisão, cercado por 200 soldados romanos e por 70 cavaleiros. Aquela prisão não era, na verdade, uma prisão para Paulo, mas era uma proteção. Bom, nesse texto que a gente lê, Pedro também estava aprisionado. E por que Pedro foi preso? Porque foi instituído uma perseguição contra os cristãos. Estevão acabava de ser morto, apedrejado, por ter proclamado o evangelho. Herodes mandou matar Tiago, considerado por muitos o primeiro líder da igreja primitiva, mandou matar Tiago à espada. Então Pedro estavam à caça de Pedro. E Pedro vai parar numa prisão
nesse contexto. Sabe, a Bíblia diz que ele estava guardado naquela prisão. Você pode olhar para aquilo que você está vivendo nesse momento e não saber por que as coisas não vão para frente, por que não estão caminhando. Confie em Deus. Deus está protegendo você no lugar aonde você está. Bom, a Bíblia diz ainda que além de ele estar guardado na prisão, a igreja orava com insistência a Deus por ele. Bom, se Pedro só esteve preso para ser protegido por Deus, então a pergunta é: para que orar quando eu estou aprisionado? Porque todo problema ele é muito menor quando você ora do que quando você não ora. Se você quer ver um cristão abatido e oprimido por seus problemas, basta perguntar se ele tem orado a respeito. E você vai saber que não. Mas um cristão que está orando a Deus, mesmo aprisionado, a Bíblia fala lá do Paulo e o Silas, cantando e orando na prisão. Eles estavam adorando o nome do Senhor. Então, quando você vê um crente orando mesmo em meio a uma prisão, tenha certeza que o semblante dele é um semblante muito mais leve, muito mais livre. Então, por que orar, pastor, já que essa prisão é uma proteção para a minha vida? Bom, porque a oração, ela muda o problema diante daquilo que a gente está enxergando. Quando a gente começa a orar a Deus, a gente vai declarando profeticamente, a gente vai falando palavras de vitória, enchendo o céu e o reino espiritual de sentenças divinas. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi o que Jó declarou em meio à enfermidade, ao estado miserável em que ele estava. As cadeias vão sendo quebradas por meio da oração, os impedimentos caem por terra quando a gente ora, quando oramos, milagres acontecem. Então, por que orar se essa prisão é propósito de Deus? Porque milagres vão acontecer. Se não vale a pena orar, então não vale a pena lutar. Ah, pastor, não está valendo a pena, não sei se eu vou me envolver em oração, eu vou ficar aguardando. Então não vale a pena você lutar. A oração transforma, um grande gigante em um adversário que pode ser batido. Ela torna o impossível em algo que pode ser possível. Sim, Davi experimentou isso, declarando profeticamente aquele gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A oração faz o impossível se tornar em algo possível, um inimigo a ser batido. Nós oramos porque cremos, e porque cremos, nós vamos receber os nossos milagres. Amém? Segunda e última razão pela qual precisamos orar, mesmo quando estamos aprisionados num propósito de Deus para nos proteger, é que a oração muda a gente. Ela não muda só o problema diante de nós, mas ela tem a capacidade de mudar a nossa vida diante do problema. Quando a gente ora, a gente apura o foco. A gente está focado, a nossa fé ela fica mais afinada com a palavra do Senhor, com os propósitos de Deus, fica mais determinada. Um crente em oração, você dificilmente vai vê-lo reclamando daquilo que ele está enfrentando, porque ele está focado, ele sabe que a bênção vai chegar, ele sabe que Deus é Deus que responde orações. A oração muda a gente, por isso quando a gente ora, nos tornamos persistentes. Sim, não vamos desistir facilmente. Jesus falou a respeito de uma mulher que pedia insistentemente para um juiz a respeito da sua causa, até que o juiz veio então a responder ela pela insistência. Quando a gente ora, a gente se torna persistente. Percebemos que há muitas pessoas que desistem facilmente de propósitos, de objetivos a serem alcançados na vida, por um cansaço, por uma desmotivação. Mas quando você ora, você insiste na bênção, você declara o que vai receber, você é arrastado praticamente pelas palavras de fé que saem da sua boca e do seu coração. Quando oramos, lembramos que há coisas que não dependem só de nós. Sim, a oração, ela nos faz enxergar que há coisas que não estão dependendo de você. Não vai depender do seu intelecto. Quantas vezes você já perguntou: poxa, mas eu sou inteligente, eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa com amigos, influência, por que eu não estou conseguindo? Porque não é você, é Deus quem vai abençoar a sua vida. Amém? A oração faz com que aquele espírito que há em nós, do velho homem, da soberba, da autossuficiência, do orgulho, da confiança, da autoconfiança, a oração faz com que isso caia por terra. Olha que Jesus, que não tinha nada dessas coisas,
Ele, no entanto, ele tinha uma vontade, e a vontade ele expressa ao Pai. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua e não a minha vontade. Em oração, a gente começa a descobrir coisas que não vão depender só da gente. A oração faz com que você deixe aquele discurso de estou fazendo o meu melhor. Porque os problemas, eles vão ter a capacidade de anular você como pessoa, de fazer você acreditar que você não vai conseguir, que o problema é maior do que você. E aí você declara para si mesmo, olhando no espelho: eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me dando mais, mas não estou tendo retorno. É porque não é você. O seu milagre, a sua resposta virá no Senhor. Faraó pediu José para interpretar o sonho dele. Sabe o que José falou? José já tinha sonhado, era um sonhador, interpretado sonhos de colegas dele da prisão, enfim. José poderia chegar lá ao faraó e dizer assim: deixa comigo, você procurou a pessoa certa, eu sou a pessoa certa para aquilo que você quer. Não. José, ele diz o seguinte: isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Está lá em Gênesis 41, verso 16. José, mesmo sabendo que ele era inteligente, um cara capaz, um rapaz muito focado, emocionalmente sarado, mesmo assim, ele reporta para Deus uma solução que estava vindo diante dos homens. A oração faz isso, com que a gente faz com que a gente não dependa de nós, que a gente dependa do Senhor para as nossas vidas. E para terminar, quando nós oramos: pastor, para que orar, já que a prisão é propósito de Deus, já que a prisão é para me proteger, então eu vou ficar quieto? Não. Quando oramos, a gente combate essa soberba, essa autossuficiência, esses sentimentos que vêm para nos responsabilizar por uma solução que ela não está em nós, ela está em Deus. Amém? Pela oração, você sabe que aquilo que te aprisiona hoje é muito mais uma fortaleza do que uma prisão. Deus está guardando você. No fim, você vai poder dizer como Pedro declarou: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Amém? Você não está aprisionado. Você está sendo guardado e protegido pelo Senhor. Não reclame dos instrumentos que Deus usa. O importante é saber que o resultado é a sua proteção. E logo, logo, você vai ser liberado para um novo tempo na sua vida, para romper na sua história, para ser grandemente abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe.